Isso é para você? Antes de começar, eu preciso te fazer uma pergunta simples. Não é retórica. Não é para responder nos comentários. É uma pergunta íntima. O que tem roubado a sua paz ultimamente? Talvez não venha uma resposta clara. Talvez venha apenas uma sensação no peito. Um aperto leve. Uma lembrança que você empurrou para o fundo da mente. Uma pessoa. Uma conversa que não aconteceu. Uma expectativa que você fingiu não ter. Se algo veio, então este vídeo é para você. Porque, na maioria das vezes, não é a vida que nos esgota. É viver emocionalmente exposto o tempo todo. É acordar já reagindo. É passar o dia defendendo-se de pensamentos, pessoas, memórias e medos invisíveis. Você percebe como a mente raramente descansa? Mesmo quando tudo está aparentemente bem, há uma tensão de fundo. Uma vigilância constante, como se algo pudesse desmoronar a qualquer momento. Os estoicos observavam isso há mais de 2000 anos. Eles não chamavam de ansiedade. Não falavam em burnout, mas descreviam com precisão o mesmo estado. Uma mente que perdeu o hábito de se proteger. A maior mentira que nos contaram é que a paz vem quando tudo se resolve, quando as pessoas mudam, quando o reconhecimento chega, quando o passado faz sentido, quando o futuro se mostra seguro. Os estoicos descobriram algo diferente. A paz não nasce quando o mundo melhora. Ela nasce quando a mente aprende a não se entregar a tudo o que a toca. E isso não acontece por força. Não acontece por positividade. Não acontece por frases prontas. Acontece por um hábito simples, silencioso, mas profundamente transformador. Um hábito que não elimina a dor, mas impede que a dor vire morada. Talvez você tenha aprendido a suportar muita coisa, a engolir, a se adaptar, a se calar, a se explicar demais, a esperar mais do que deveria. E, sem perceber, começou a pagar um preço alto por isso. Cansaço emocional, irritação fácil, noites inquietas, um distanciamento silencioso de si mesmo. Este vídeo não é sobre fugir da vida, é sobre voltar para dentro sem se perder do mundo. Hoje, eu quero te conduzir por um princípio estoico que não é teoria, não é filosofia abstrata, mas um cuidado diário com a mente. Se você sente que anda reagindo demais, se desgastando demais, esperando demais, entregando mais do que recebe, fique comigo. Porque proteger a própria paz não é egoísmo, é sobrevivência consciente. Hábito 1. Viver reagindo. A ferida invisível. Existe um tipo de dor que não grita. Ela não se manifesta em grandes crises, não aparece como um colapso evidente. Ela se instala devagar. É a dor de viver reagindo. A maioria das pessoas acredita que perde a paz por causa de grandes acontecimentos. Uma perda, uma traição, uma mudança brusca, uma crise. Mas, na verdade, a paz quase nunca se perde assim. Ela se perde aos poucos. Em uma mensagem que não veio, em uma resposta fria, em um olhar que mudou, em uma palavra dita sem cuidado, em uma expectativa silenciosa que você nem percebeu que criou. E o mais perigoso disso tudo é que ninguém te avisa quando esse processo começa. Você continua vivendo, trabalhando, conversando, sorrindo quando precisa. Mas por dentro, algo já entrou em estado de alerta. A mente começa a antecipar problemas, a revisar conversas, a imaginar cenários, a tentar se proteger, reagindo antes mesmo de algo acontecer. É assim que nasce a ferida invisível. Você não acorda em paz. Você acorda em prontidão. Mesmo nos dias tranquilos, existe uma tensão de fundo, uma sensação de que algo precisa ser resolvido, como se o descanso completo fosse sempre adiado para depois. Os estoicos observavam isso com extrema lucidez. Eles sabiam que uma mente cansada não é fraca. Ela está sobrecarregada de reações não digeridas. Epicteto expressou isso de forma direta. Não são os acontecimentos que perturbam os homens, mas os julgamentos que fazem sobre eles. Perceba a profundidade disso. O problema não é sentir. Sentir é humano. O problema é não saber onde colocar o sentimento. Quando você vive reagindo,
tudo ganha peso demais. Tudo parece pessoal. Tudo parece urgente. Tudo parece definitivo. Um comentário vira ataque. Um silêncio vira rejeição. Uma mudança vira ameaça. E a mente, sem perceber, começa a gastar energia tentando controlar o que nunca esteve sob seu domínio. É aqui que muitos se perdem. Tentam se explicar demais, convencer demais, esperar demais, responder tudo, corrigir tudo, antecipar tudo. Mas quanto mais reagem, mais cansados ficam. Talvez você se reconheça nisso. Talvez você tenha se tornado alguém atento demais ao humor dos outros, à reação das pessoas, ao clima do ambiente. Talvez você esteja sempre se ajustando, se moldando, se contendo, na esperança de manter a paz. E, ironicamente, é isso que a destrói. Viver reagindo cria uma falsa sensação de controle, mas rouba algo essencial: a sua presença. Você deixa de habitar o agora e passa a viver em função do que pode acontecer, do que foi dito, do que poderia ter sido diferente. Os estoicos chamavam isso de escravidão interior. Não porque alguém manda em você, mas porque a sua mente se tornou refém de estímulos externos. E aqui entra uma verdade difícil, mas libertadora. Enquanto você reage a tudo, você não governa nada. A reação é automática. A consciência é uma escolha. É por isso que este hábito é o primeiro. Antes de aprender a proteger a paz, é preciso reconhecer onde ela está sendo drenada. Se este conteúdo está tocando em algo dentro de você, saiba que você não está sozinho nessa experiência. Muitas pessoas chegam até aqui justamente por sentirem esse cansaço silencioso. Se fizer sentido, deixe um comentário, mesmo que seja apenas uma palavra. Às vezes, nomear o que sentimos já é um primeiro passo de cuidado. E se quiser continuar essa caminhada de consciência, inscrever-se no canal é uma forma simples de permanecer perto desses ensinamentos. Voltando ao hábito, os estoicos não propunham endurecimento emocional. Eles propunham clareza. Não se trata de ignorar o que acontece, mas de perceber quando a mente está reagindo sem necessidade. Reagir a tudo é viver em guerra. Escolher quando agir é viver em domínio interior. E a partir do momento em que você reconhece essa ferida invisível, algo começa a mudar. Você passa a notar o momento exato em que o pensamento acelera o impulso de responder imediatamente à vontade de controlar o que o outro sente, o desgaste que vem depois. Esse reconhecimento não te culpa, ele te desperta. Porque só quem percebe que está reagindo pode aprender a pausar. E é exatamente aí que começa o próximo hábito estoico. Hábito 2. Separar o que depende de você. Onde a paz realmente começa. Depois de reconhecer a ferida invisível de viver reagindo, surge uma pergunta silenciosa e inevitável. Como parar? A maioria das pessoas tenta parar mudando o mundo, mudando os outros, mudando as circunstâncias, mudando o passado ou controlando o futuro. Os estoicos perceberam algo que atravessou séculos. A paz não começa quando tudo melhora. Ela começa quando você distingue o que está e o que não está sob o seu domínio. Essa distinção parece simples, mas é uma das práticas mais profundas e negligenciadas da vida humana. Nós sofremos menos pelos fatos em si e mais pela energia que desperdiçamos tentando governar aquilo que nunca nos pertenceu. Você não controla o que os outros sentem, como interpretam suas intenções, o passado, o tempo, as reações alheias, as perdas inevitáveis, as mudanças da vida. E ainda assim, grande parte da sua exaustão nasce exatamente daí. Tentando fazer alguém entender, esperando que alguém mude, revendo mentalmente algo que já passou, antecipando cenários que talvez nunca aconteçam. Os estoicos chamavam isso de confusão de territórios. Você atravessa a fronteira do que depende de você e passa a viver num espaço onde não há poder, apenas desgaste. Epicteto foi direto e quase clínico. Algumas coisas dependem de nós, outras não.
As que dependem de nós são livres por natureza. As que não dependem são fracas, escravas e alheias. Perceba a palavra, alheias. Quando você tenta controlar o que é alheio, entrega sua paz em troca de ilusão. Separar o que depende de você não é frieza, é maturidade emocional. O que depende de você? Suas escolhas, suas palavras, seus limites, seus valores, sua atenção, o significado que você atribui às coisas, a forma como responde. Ou não responde. É aqui que a paz começa a se formar. Marco Aurélio escreveu isso para si mesmo, não para o mundo. Você tem poder sobre a sua mente, não sobre os eventos externos. Perceba isso e encontrará força. Essa frase não nega a dor. Ela protege você do desgaste inútil. Porque quando algo acontece, uma rejeição, um conflito, um silêncio, uma perda, a mente reagente corre para fora. O que o outro fez? O que deveria ter sido diferente? Por que isso aconteceu comigo? O estoico faz um movimento diferente. Ele volta para dentro e pergunta: o que nesta situação depende de mim? Essa pergunta muda tudo. Ela interrompe o impulso automático. Ela devolve o eixo. Ela cria espaço entre o acontecimento e a reação. Talvez hoje você esteja sofrendo por algo que não depende mais de você. Uma pessoa que não muda. Um reconhecimento que não veio. Uma fase que se encerrou. Uma resposta que nunca chegou. Enquanto você luta contra isso, a mente se cansa. Quando você aceita a fronteira, a mente descansa. Aceitar não é concordar. Aceitar é parar de sangrar por dentro. Separar o que depende de você não significa se afastar da vida. Significa parar de discutir com a realidade. Há uma dignidade silenciosa nisso. Você passa a investir energia apenas onde há retorno interior, onde existe escolha, onde existe ação consciente. Se este princípio está ressoando em você, talvez seja porque, em algum nível, você já sentiu o peso de tentar carregar o que não era seu. Se fizer sentido, deixe nos comentários uma palavra que represente o que mais tem drenado sua energia ultimamente. Às vezes, escrever é um primeiro gesto de libertação. E se esse tipo de reflexão te ajuda, inscrever-se no canal é uma forma simples de continuar aprofundando esse caminho com calma e consciência. Com o tempo, algo muda. Você começa a soltar explicações desnecessárias, reduzir conflitos inúteis, aceitar silêncio sem se culpar, agir com mais firmeza, respeitar seus próprios limites. A paz deixa de ser algo distante e começa a se tornar uma experiência prática. Mas esse hábito só se sustenta quando vira prática diária. Não como conceito, mas como gesto interior repetido. E é exatamente isso que vamos aprofundar no próximo. Hábito 3. A pergunta diária que protege a mente. Depois de separar o que depende de você do que não depende, surge um desafio silencioso. Como lembrar disso no meio da vida real? Porque a dor não avisa quando chega. A provocação não pede permissão. O medo não agenda horário. É fácil compreender o princípio em momentos calmos. O difícil é aplicá-lo quando a mente já foi ativada. Foi por isso que os estoicos criaram algo simples, quase invisível, mas extremamente poderoso. Uma pergunta interior repetida todos os dias. Não como um mantra, não como uma frase bonita, mas como um freio consciente entre o estímulo e a reação. A pergunta é esta: isso depende de mim? Simples, direta e transformadora. Toda vez que algo acontece, uma crítica, uma ausência, uma frustração, uma mudança inesperada, um medo que surge do nada, o estoico retorna a essa pergunta. Porque a mente reativa corre, mas a mente treinada para. Essa pausa é onde a paz começa a ser protegida. Perceba, a pergunta não elimina o desconforto. Ela impede que o desconforto vire domínio. Quando você pergunta, isso depende de mim? 3 coisas acontecem ao mesmo tempo. A mente desacelera. A emoção perde o controle automático. A consciência retoma o comando. É um gesto interno de maturidade. Se não depende de você, soltar não é fraqueza.
é inteligência emocional. Se depende de você, agir com clareza é dignidade. A maioria das pessoas sofre porque reage antes de perguntar, responde antes de refletir, age antes de perceber. O estoico inverte essa ordem. Ele não se apressa. Ele não se justifica automaticamente. Ele não tenta corrigir o mundo em tempo real. Ele pergunta. Talvez você nunca tenha aprendido a fazer isso. Talvez tenha sido ensinado a explicar-se e defender-se, convencer, responder rápido, não parecer fraco, não perder espaço. Mas ninguém te ensinou a proteger a mente. Marco Aurélio escrevia para si mesmo, no meio do poder, do caos e da responsabilidade. Antes de reagir, lembre-se, você sempre tem a opção de não se perturbar. Isso não é negação da realidade, é domínio interior. Vamos trazer isso para a vida real. Quando alguém não muda, a pergunta surge: isso depende de mim? Quando algo não acontece como você esperava, a pergunta retorna: isso depende de mim? Quando o silêncio dói, quando a resposta não vem, quando a expectativa se quebra, a mente quer reagir. A pergunta interrompe. E nesse instante, você escolhe. Você escolhe. Não entrar em discussões inúteis, não implorar por compreensão, não insistir onde não há abertura, não alimentar pensamentos que te enfraquecem. Esse hábito não te torna indiferente. Ele te torna inteiro. Porque você deixa de se fragmentar em reações dispersas e começa a agir a partir de um centro. Com o tempo, algo profundo acontece. A pergunta deixa de ser esforço e vira reflexo. Você começa a perceber o momento exato em que o desgaste começa a identificar gatilhos emocionais, escolher o silêncio com mais segurança, agir com firmeza sem agressividade. É aqui que a paz deixa de ser teórica. Ela passa a ser praticada. Se essa pergunta está fazendo sentido para você, talvez seja porque, em algum nível, você já sentiu o alívio de não reagir a algo que antes te consumiria. Se quiser, compartilhe nos comentários uma situação em que você percebeu que reagir só traria mais desgaste. Às vezes, ao escrever, a consciência se aprofunda. E se esse tipo de conteúdo te ajuda a pausar e refletir, inscrever-se no canal é uma forma simples de continuar caminhando por esse espaço de lucidez. Mas há um ponto ainda mais profundo. A pergunta, isso depende de mim, não serve apenas para soltar. Ela também serve para parar de lutar contra o que não muda. E é isso que vamos aprofundar no próximo hábito. Hábito 4. Não discutir com o que não muda. Existe um tipo de sofrimento que não vem da dor em si, mas da insistência. Você sofre porque espera, porque insiste, porque discute internamente com a realidade. Esse é um dos desgastes mais profundos da experiência humana. A mente cria diálogos infinitos, com situações que já se mostraram claras, com pessoas que já demonstraram seus limites, com cenários que não se sustentam mais. E mesmo assim, algo dentro de você continua tentando explicar melhor, tentando esperar mais um pouco, tentando mudar o que já se repetiu. Os estoicos perceberam isso com uma lucidez quase desconcertante. Há coisas que não mudam, e discutir com elas só prolonga a dor. Marco Aurélio escreveu para si mesmo: aceite as coisas às quais o destino o prende e ame as pessoas com quem o destino o une, mas faça isso com todo o seu coração, sem exigir que sejam diferentes. Isso não é resignação passiva, é maturidade emocional. Não discutir com o que não muda não significa desistir da vida, significa desistir da luta errada. Talvez hoje a sua dor esteja exatamente aí, em um relacionamento que não avança, em alguém que promete e não sustenta, em um padrão que se repete, em um ambiente que não reconhece, em uma fase que já deu sinais claros de encerramento. A mente reativa diz: insiste mais, explica melhor, espera mais um pouco. Muda você, que talvez o outro mude. O estoico escuta, mas não obedece automaticamente. Ele observa os fatos, não as esperanças, não as fantasias, não as versões idealizadas, porque a realidade sempre se expressa por repetição. O que se repete não é acidente,
é informação. E discutir com isso é como tentar convencer o mar a não ter ondas. A maioria das pessoas se cansa não por viver demais, mas por lutar contra o que é. Quando você discute com o que não muda, você cria expectativas artificiais, adia decisões necessárias, normaliza a própria dor, se distancia da própria verdade. E tudo isso em nome de manter algo que já não se sustenta. Os estoicos chamavam isso de perda de alinhamento interno. Você sabe, mas não aceita. Você sente, mas racionaliza. Você percebe os sinais, mas negocia com eles, até que o cansaço chega. Não discutir com o que não muda é um ato profundo de autorrespeito. Não é fechar o coração, é parar de sangrar por dentro. Epicteto ensinava que o sofrimento se prolonga quando exigimos que a realidade obedeça aos nossos desejos. A paz começa quando fazemos o caminho inverso. Ajustamos nossos desejos à realidade. Isso não te torna frio, te torna inteiro. Você aprende a parar de explicar o óbvio, parar de insistir onde não há resposta, parar de esperar de quem já mostrou o limite, parar de negociar com a própria dignidade. E algo silencioso acontece. A mente descansa. Não porque tudo ficou perfeito, mas porque você parou de lutar contra o inevitável. Talvez você esteja agora mesmo discutindo internamente com algo que não muda. Uma relação, um padrão, uma ausência, uma fase. Se isso tocou em você, talvez seja a hora de se perguntar com honestidade: o que estou tentando mudar que já se mostrou claro? Se quiser, deixe nos comentários uma palavra que represente aquilo que você sente que está insistindo demais. Às vezes, reconhecer em voz escrita já é um gesto de libertação. E se esse tipo de reflexão te ajuda a cuidar da mente, inscrever-se no canal é uma forma simples de continuar aprofundando esse caminho de lucidez e paz. Mas ainda há um último hábito. Talvez o mais silencioso de todos, e o mais transformador com o tempo. Hábito 5. Proteger a paz como um território sagrado. Depois de aprender a não reagir a tudo, a separar o que depende de você, a fazer a pergunta certa e a não discutir com o que não muda, algo começa a acontecer em silêncio. Você muda sem anunciar. Não há ruptura dramática, não há discursos, não há necessidade de provar nada a ninguém. Há apenas um deslocamento interno. A paz deixa de ser algo que você busca e passa a ser algo que você protege. Os estoicos não falavam de paz como um estado permanente de conforto. Eles falavam de paz como ordem interior, uma mente alinhada com a realidade, uma atenção bem colocada, uma energia que não se dispersa. Proteger a paz como um território sagrado significa compreender que nem tudo merece acesso à sua mente. Isso é uma virada profunda. Durante muito tempo, talvez você tenha aprendido a estar sempre disponível, responder rapidamente, explicar-se, absorver o clima do ambiente, carregar problemas que não são seus. E, sem perceber, abriu mão da própria estabilidade interna. O estoico aprende a colocar limites invisíveis, não limites agressivos, não muros, mas fronteiras conscientes. Ele entende que cada vez que permite que algo inútil o perturbe, está entregando algo precioso. Marco Aurélio escreveu isso como um lembrete diário. A tranquilidade perfeita consiste em uma boa ordenação da mente, assim como a saúde do corpo consiste na boa ordenação do corpo. Perceba: ordenação. Proteger a paz não é se afastar do mundo, é não permitir que o mundo entre desordenadamente em você. Você começa a observar o que te drena, o que te agita sem necessidade, o que te prende ao passado, o que te projeta excessivamente no futuro. E, com serenidade, aprende a dizer não. Às vezes em silêncio, às vezes apenas mudando o foco, às vezes se retirando internamente, mesmo estando presente fisicamente. Esse hábito não te endurece, ele te fortalece, porque agora você sabe que a sua paz é a base de todas as outras escolhas. Sem ela, você reage. Com ela, você age. Com o tempo, algo muda na forma como você se posiciona. Você não explica tanto,
não discute tanto, não se culpa tanto, não se expõe tanto. E, curiosamente, as pessoas começam a sentir isso. Não porque você disse algo, mas porque a sua energia mudou. A paz protegida se torna presença firme. Os estoicos chamavam isso de autarquia interior, a capacidade de se sustentar por dentro. Talvez você tenha passado grande parte da vida tentando manter tudo em ordem fora. Agora aprende a manter algo em ordem dentro, e isso muda tudo. Você percebe que nem toda mensagem precisa de resposta imediata, nem toda provocação merece atenção, nem toda explicação é necessária, nem toda expectativa é sua. Proteger a paz como um território sagrado é escolher com cuidado onde sua energia pousa. Se este hábito fez sentido para você, talvez seja porque, no fundo, você já sentiu o cansaço de viver emocionalmente exposto. Se quiser, compartilhe nos comentários uma palavra que represente o que você decidiu proteger a partir de agora. Às vezes, declarar isso é um gesto de compromisso consigo mesmo. E se esse tipo de conteúdo te ajuda a construir firmeza interior, inscrever-se no canal é uma forma simples de continuar caminhando por esse espaço de reflexão e cuidado. Agora, resta apenas fechar esse caminho com uma escolha íntima, a escolha silenciosa que muda tudo. Talvez ninguém nunca tenha te ensinado isso. Talvez você tenha aprendido a ser forte, a aguentar, a seguir em frente, a não incomodar, a não parar. Mas quase ninguém nos ensina a proteger a própria mente. E é por isso que tanta gente vive cansada sem saber exatamente por quê. Você não estava fraco. Você estava exposto demais. Exposto às expectativas dos outros, às reações alheias, às pressões invisíveis, aos pensamentos que nunca descansam. Ao longo deste caminho você não aprendeu truques, aprendeu postura interior. Você viu que reagir a tudo drena a vida, nem tudo depende de você. Uma pergunta certa pode interromper o caos, insistir no que não muda, prolonga a dor. A paz precisa ser protegida, não pedida. Esses hábitos não mudam o mundo ao redor. Eles mudam o lugar de onde você olha para o mundo. E isso é tudo. A paz que os estoicos falavam não era ausência de problemas, era presença de consciência, uma mente que sabe onde pousar, uma energia que não se dispersa, uma dignidade silenciosa que não precisa se provar. Talvez, a partir de hoje, você não faça nada de extraordinário, mas talvez faça algo muito mais raro. Talvez você pare antes de reagir, solte uma expectativa, aceite um limite, silencie uma discussão interna, escolha não responder, escolha cuidar. Essas escolhas não aparecem nas redes, não rendem aplausos, não chamam atenção, mas constroem algo que ninguém pode tirar. Os estoicos sabiam: quem governa a própria mente não precisa dominar o mundo. A paz não depende de um ano melhor, nem de pessoas diferentes, nem de respostas que talvez nunca venham. Ela depende de uma mente mais lúcida, mais honesta, mais bem cuidada. Talvez este vídeo tenha sido apenas um lembrete de algo que, no fundo, você já sabia. Se essas reflexões tocaram em algo verdadeiro dentro de você, sinta-se à vontade para deixar um comentário, nem que seja apenas uma palavra. Às vezes, reconhecer em silêncio já é suficiente. E se esse espaço de reflexão te ajuda a cuidar da sua vida interior, inscrever-se no canal é uma forma simples de continuar caminhando por aqui, sem pressa. Cuide da sua mente. Ela é o lugar onde você vive.